Eu preciso te falar a respeito de oração. A oração são coisas de dentro do meu coração, coisas que eu experimentei na minha vida como médico, como pastor, sim. E a oração causou mudanças radicais na minha vida. Sabe, eu vi Deus agir muito forte em várias situações da minha vida, na minha família, na minha igreja, quando nós começamos, era pequenininha, 7, 8 pessoas, e em toda a minha cidade, e em muitos lugares desse país. Todos os cristãos têm experiência para contar a respeito de uma oração ou outra, mas há algo comum, que a grande maioria dos cristãos, elas expressam que não tem o hábito de oração, não é a respeito de uma oração, de outra, mas o hábito de orar, o hábito de estar conseguindo conversar com Deus. Parece que os cristãos têm muita dificuldade nessa área. Não é assim? Não há uma persistência na oração, não há uma rotina no dia a dia. Então preste atenção, porque esses nossos estudos vão ser pequenos, porém serão fundamentais, ok? Sim, é uma constatação real, que o fato de poucos cristãos viverem assim uma vida de plena oração, de orarem algo como sendo normal a oração durante o dia, de uma maneira normal, natural. Isso traz consequências para a vida cristã. Muitas vezes a gente começa a viver de uma maneira religiosa e não com uma comunhão direta, uma comunhão assim sensível da gente com o Pai, com o Senhor Jesus. O próprio Espírito Santo que habita em nós, ele insiste que a gente ore, mas a gente tem tanta dificuldade. Porém agora, preste atenção então. Eu vou te dar algumas dicas sobre oração, como orar e como se tornar um cristão que todos os momentos do dia estão declarando palavras dirigidas ao Pai, a Deus. Uma oração pode mudar tantas coisas. Muitas situações da nossa vida, da minha vida, já foram mudadas com momentos de oração. Vai mudar a sua vida e vai trazer circunstâncias abençoadoras ao seu redor. Eu aprendi isso de uma maneira drástica e até curiosa. Porém, isso norteou a minha vida e me levou a ter muitas e muitas experiências com Deus. Eu espero te contar, nesses pequenos vídeos sobre oração que eu estou preparando, para nos ensinar, para nos criar hábito de oração, eu espero te contar muitas coisas que eu já vi, que já aconteceram com a gente. Por quê? Isso vai ajudar você, vai estimular você para estar conversando com o Pai. Então, começa a ser algo comum na sua vida e torna a sua vida cristã viva. Eu vou começar com uma experiência inédita, muito interessante para alguém que tinha vivido 2 anos estudando para padre na cidade de Toledo e mais quase 1 ano estudando para padre no seminário em Curitiba. E, de repente, eu tive uma experiência com oração alguns anos depois. O que eu quero te trazer é uma sequência de pequenos vídeos, entusiasmando você com experiências e com palavras de Deus, pedindo para você estar orando e orando, ok? Sabe, meu irmão, eu gostaria de trazer para você algumas experiências minhas, alguns testemunhos, porque são bases para você identificar que precisa fortalecer o seu tempo de oração com uma prática diária e uma oração viva, uma conversa real com o papai. Durante toda a sua vida é preciso. Estou batendo nessa tecla antes de começar realmente essa série. Mas sabe, querido, é muito importante. A minha experiência real foi com 18 anos de idade. Parecem, às vezes, que nós temos realidades muito diferentes, mas não. A dificuldade de oração vai acabar nas nossas vidas, amém? Nessa situação em Curitiba, eu comecei a, me esforçar o máximo que eu podia. Mas o vestibular me assustou. O vestibular de medicina era um negócio que apavorava as pessoas. Era medo, parecia que era uma coisa quase impossível de passar. Então, alguns dias antes do vestibular, eu comecei a ter muito medo de ser reprovado no vestibular. Muito medo, você ficar angustiado. Alguém me disse, Eliseu, vai rezar lá para determinado túmulo ali no cemitério em Curitiba, onde tem uma mulher lá que vai ser canonizada santa. Vai lá no túmulo dessa mulher, começa a falar, porque essa mulher tem produzido muitos milagres. Opa, eu
foi, claro, cheguei lá, entrei no cemitério, e quando eu fui começar a rezar o terço, para pedir para mim passar no vestibular, sabe, meu irmão, de repente, na frente daquele túmulo estava cheio, assim, acho que tinha umas 20, 30 pessoas, sei lá, uma gente bem diferente. Rodearam o túmulo e eu achei que eles iriam rezar. De repente eles começaram a dançar, os caras tiraram as colas, começaram a batucar, aí eu me assustei. E foi chegando mais gente, começaram a disputar o lugar ali comigo. Eu me afastei assim uns 6 ou 7 metros para trás e me encostei no outro túmulo. De repente, havia uma mulher lá vestida diferente, que incorporou alguma coisa, que falava umas palavras malucas, tal. Mas de repente pararam os batuques, pararam as dançarinas, e a mulher começou a falar com uma voz grossa, diferente, e reuniram umas pessoas assim, e um homem começou a dar ordens para todos, estava acontecendo alguma coisa errada, e começaram a sussurrar entre eles. De repente um homem saiu a passos fortes assim e veio para o meu lado. Opa! Eu vi aquela mulher incorporada lá, parece que desincorporou, começou a andar, a falar normal. E esse homem veio franco na minha direção. Esse gente é comigo. Veio de uma maneira assim rústica, apressada, com os passos fortes para o meu lado. E eu com as costas apoiadas no outro túmulo, que quietinho, gelei. Ele chegou na minha frente, de forma bem autoritária, como se estivesse incomodado comigo, tivesse feito alguma coisa errada. Falou: o senhor quer fazer o favor de descruzar os braços? Aí que eu vi que estava de braço cruzado. Descruzar os braços? Mas o que é isso? Então eu tive certeza que todo o rolo lá entrou água no negócio lá, porque eu estava ali de braços cruzados. Pensei, mas que ridículo. No entanto, eu estava muito assustado. E ali eu clamei no meu interior: Senhor Jesus, Tu és Deus. Jesus, Tu és Deus, me ajuda, o que esses caras vão fazer comigo agora? Jesus! Eu não falava, mas eu estava clamando a Jesus. E o homem terminou dizendo: descruza logo esses braços, porque senão, se você não descruzar os braços, né? A entidade, ela não vai mais baixar. Continuei na minha mente dizendo: Jesus, socorro, estou com medo, eu preciso de Ti. E não me lembro com precisão quais palavras que eu falei para ele naquele dia. Mas para Jesus eu falava: Jesus, me ajude, me ajude. Bem, eu me lembro que o pessoal lá tentou e começou a recolher as coisas e foram embora. E aí eu tive uma alegria tão grande no meu coração. Comecei a raciocinar: Jesus me ouviu! Jesus me ouviu. E aí comecei a orar diferentes. E obrigado, Jesus, obrigado. O Senhor é mais forte do que qualquer bicho, qualquer demônio. Jesus, eu vim aqui te pedir para passar no vestibular e de repente o Senhor me salvou desse pessoal tão agressivo que veio assim. E na minha mente eu comecei a fazer então orações espontâneas como eu nunca tinha feito. Eu fui lá para rezar o terço. Nunca tinha feito assim, de conversar com ele. Jesus, o Senhor está aqui comigo e tal. E sabe, meu irmão, naquela situação de desespero, eu aprendi a conversar com Jesus como uma pessoa natural, uma pessoa viva aí, que estava me ouvindo. Ficou muito claro para mim. Eu saí dizendo: Jesus, eu sei que eu vou passar nesse primeiro vestibular. Eu sei, Jesus. O Senhor se mostrou para mim, que só tocou aquela gentarada toda aqui. Eu estou falando contigo, Jesus. O Senhor é mais forte, o Senhor é mais poderoso que qualquer um, qualquer bicho, qualquer demônio, qualquer. E, querido, eu me apressei a sair pelo outro lado do cemitério para não encontrar, porque eles carregavam bastante coisa, assim. Podei eles e cheguei antes que eles na porta principal e fui para casa feliz. No meu coração, na minha mente, ficou uma gratidão por Jesus, não porque ele me livrou, porque ele tinha me ouvido. Ele tinha me ouvido e desmanchado aqueles poderosos da macumba lá, sei lá quem que eles eram. O Senhor desmanchou tudo a meu favor. E eu conheci um relacionamento diferente do que eu tinha tido naqueles anos todos, estudando papai, diferente. Jesus, meu amigo, uma pessoa. Gente, isso foi revolucionário na minha vida. Revolucionário. E aí eu comecei até a declarar palavras de adoração que eu nem sabia. Eu te adoro, Jesus, eu quero te adorar, eu quero te adorar. O Senhor morreu na cruz por mim, eu quero te adorar. Essa experiência marcou a minha vida.
me forçou a aprender a orar, nem que fosse por medo, né? Mas sabe, quando você se dirige a Deus com o seu coração totalmente voltado para Ele, seja no ônibus, seja andando, seja lá dirigindo, cuidado, né? Falando com Ele, mas prestando atenção, né? Dirigindo, ou seja, andando por aí, o seu dia a dia, e você começa a falar com Ele como rotina. Você está sozinho, percebe que Ele está aí dentro. Então, meu irmão, quero lembrar você, precisamos orar. Não é nem porque precisamos, é porque agradamos ao Senhor e sentimos que Ele nos dá sabedoria, sentimos que Ele nos dá bênção. Eu passei naquele primeiro vestibular, eu escolhi fazer anestesia e fui um homem muito bem sucedido na minha profissão. E estou aprendendo agora, cada vez mais, andar ligado a Deus, 24 horas por dia. Bom, isso foi apenas uma introdução para a oração. Eu vou fazer videozinhos mais curtinhos, com princípios de oração, porque eu quero entusiasmar você a estar sempre orando, falando com esse Deus vivo. Talvez você não tenha escapado de algo, como eu escapei, né? Mas uma coisa eu sei, o Senhor Jesus, mesmo quando você vai na sua igreja, Ele espera sempre que você converse com Ele. Converse. Essas palavras de pedido, palavra de agradecimento. Jesus, eu estou vivo. E o Senhor morreu para pagar o meu pecado. Eu estava destinado ao inferno. O Senhor morreu para me dar vida eterna. Comece a proclamar coisas. Fale com Jesus. Se entusiasme. Se você é evangélico, por favor, não cumpra as suas obrigações como um religioso e continue o seu serviço normal e tal. De noite, Senhor Jesus, abençoa a minha noite. Levanta no outro dia, Senhor, eu te devo esse dia, Senhor, me guarde no trabalho, me guarde de acidentes, cuide da minha família. É mais do que isso. É intimidade com o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. É mais do que isso. São palavras de amor ao Senhor Jesus, de gratidão, de adoração, só por prazer de declarar a Ele. Faça isso, querido. Por isso Ele morreu para pagar todo o nosso pecado e nos dar vida eterna, né? Sim, mediante a nossa aceitação do sangue dele para pagar nosso pecado, não nosso merecimento. Por isso, Ele fez tudo isso. Agora Ele quer construir esse relacionamento íntimo. Para isso precisamos conversar. Eu vou fazer uma série de vídeos bem mais curtinhos, para dar elementos de oração. Eu só quero que você me acompanhe. Então, olha lá, Pastor Eliseu Batistão, pegue lá no meu canal. Agora eu estou com 2 canais, um só para oração, para falar da palavra, ok? Então, deixe seu like, porque daí vai chegar a muito mais pessoas. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você sabe que está precisando ser incentivado a orar. E deixe o seu comentário, ou sua oração por mim. Vamos orar uns pelos outros. Mas eu quero dizer para você, sua vida de oração mudando. Ufa, estamos começando a viver dias difíceis, mas nosso Deus está ouvindo a nossa conversa, nossa oração. Deus te abençoe.